Olá, confreiras e confrades eno-apaixonados, tudo bem? Eu sou o Fábio Gregório e esse é o Eno Experiências. Hoje nós vamos falar sobre um tema que impacta diretamente a vida de quem mora em Poços de Caldas. De quem empreende, de quem trabalha com atendimento, de quem recebe turistas e também de quem simplesmente gosta de sair de casa para viver boas experiências. Porque quando a gente fala de bares, restaurantes, cafeterias, atendimento, serviço, qualidade, capacitação e principalmente convivência urbana, a gente está falando muito mais do que alimentação, né, pessoal? A gente está falando de hospitalidade, a gente está falando de economia, a gente está falando também de imagem, a imagem que uma cidade projeta para o mundo. E para essa conversa, eu recebo hoje uma convidada que ocupa uma posição importante dentro desse ecossistema. Ela é empresária do ramo gastronômico ligada à operação de restaurantes em Poços de Caldas e Jacutinga e atualmente presidente da ABRE, a Associação de Bares e Restaurantes aqui de Poços de Caldas. Juliana Egima, seja muito bem-vinda ao Eno Experiências. É um prazer enorme te receber aqui, moça. Muito obrigada, estou muito honrada, o prazer é todo meu estar aqui hoje, muito feliz. Bacana, e agora a gente dá início, que eu quero fazer um brinde com você, porque realmente você é uma pessoa que está fazendo um trabalho belíssimo, eu percebo toda a tua movimentação, a gente vai fazer vai fazer um bate-papo sobre esse seu trabalho. E, Juliana, aqui no Eno Experiências, a gente tem 4 pilares que conduz as nossas conversas. Em cada bloco, a gente tem um tema. No primeiro bloco é o vinho. No segundo, a gente fala de gastronomia. No terceiro, a gente fala de turismo. E no quarto, a gente fala da economia da cidade, a economia criativa, principalmente. Né? Tudo que a gente tem aqui ao nosso redor que pode contribuir também para o setor. E como tudo isso impacta a economia da cidade. Porque eu acredito numa lógica simples, né? O vinho ele fortalece a gastronomia fortalece o turismo, e o turismo fortalece a economia da cidade. Então, a gente fala que o vinho fortalece a economia da cidade. E, no seu caso, Juliana, essa conversa ela ganha uma camada ainda maior, porque, além da tua atuação empresarial, você também representa uma associação que dialoga com o poder público, com os empresários, com as entidades militares, estou falando de polícia civil, polícia militar, corpo de bombeiros, né? Com os fornecedores da cadeia alimentar, com os consumidores, né? Quais são as expectativas que existem ali, enfim, com toda a dinâmica dos moradores da cidade, né? Que precisa realmente compreender o equilíbrio entre o crescer e a qualidade de vida. Então, para esse primeiro bloco, vamos começar pelo vinho, mas não de uma forma técnica, tá bom? Mas como um símbolo de experiência, cultura de mesa e posicionamento do setor, porque eu sempre falo que eu não coloco o vinho como o fator principal, mas sim como um coadjuvante. Ele apenas faz o elo de ligação entre as pessoas. Mas, antes de mais nada, eu gosto sempre de começar pelo vinho, porque o vinho ele tem esse poder de abrir conversa, ele abre essa percepção. E, principalmente, abre mercado, quando você tem mercados com oportunidades, né? Então, mesmo quando a pessoa não é especialista, o vinho ele já virou ali um marcador de experiências. Quantas decisões são tomadas à mesa quando tem um vinho à mesa, né? Ele comunica o cuidado, né? Uma taça, a temperatura, ele comunica a proposta, o ambiente que você está relacionado. Também tem a atmosfera que se cria, as expectativas que são criadas. Eu quero começar justamente por aí. Juliana, qual que é a sua relação pessoal com o vinho? Ele entra mais como prazer, mais como experiência social, como um produto de negócio ou um pouco de tudo isso? Enfim, sem cerimônias, não precisa entrar em detalhes técnicos. No seu dia a dia. Ok. O vinho, para mim, como eu já comentei, não sou técnica para avaliar, mas eu gosto muito de tomar vinho entre amigos. Antes, eu não... Porque como eu trabalho com comida japonesa, culinária oriental, eu trabalhava mais com saquê e o vinho ele não era tão apreciado. Mas, ao longo do tempo, os clientes começaram a perceber que o vinho também harmonizava com a gastronomia japonesa, né? E aí eu comecei a ter a necessidade de ter também nos meus estabelecimentos o vinho como forma comercial mesmo. E olhando, então, para o setor de bares e restaurantes, você percebe também que o vinho está ganhando cada vez mais espaço no comportamento do consumidor de uma forma em geral. Isso é bom, porque tem um perfil, né, de consumo
Que não é aquele cara que quer só beber por beber, mas ele quer ter um pouquinho de informação sobre a harmonização, com o que ele combina, né? Se vai ser, por exemplo, ali um peixe cru ou um peixe frito, qual é o melhor vinho, etc. Tal. Na sua visão, o vinho, ele ainda é visto por muita gente como algo distante, um produto mais elitizado, ou você sente que esse cenário está mudando? Eu sinto que está mudando. Sinto que está mudando. Todos os clientes, eles têm essa relação agora com o vinho, harmonizando com a gastronomia, né? Então, qualquer restaurantezinho que você vá, já tem ali um vinho para ser servido. É legal essa experiência porque eu imagino o leque de oportunidades que existam e, às vezes, por falta de informação, as pessoas têm um pouco de receio, né, para tomar a iniciativa de trabalhar esse produto de uma forma, no seu dia a dia, ali, de uma forma tranquila. E o próprio consumidor, às vezes, quando ele não tem acesso à informação correta, ele pode, de repente, julgar e colocar aquilo como um produto elitizado e acaba deixando de lado uma opção que é tão enriquecedora. Agora, para um restaurante, uma cafeteria, e eu estou falando também até uma cafeteria mais sofisticada, vamos botar um estabelecimento que queira crescer em percepção de valor. Você acha que o vinho ele pode ajudar nesse posicionamento? Eu acredito que sim. O vinho, hoje ele já tem um valor mais acessível, né? Antigamente tinha-se a visão que ele era um produto mais elitizado. Hoje não, hoje ele já faz parte, né, do nosso consumo habitual. E a nossa região está ganhando aqui um movimento muito grande, né, em relação a essas vinícolas que estão surgindo aqui ao nosso redor. E é importante a gente trabalhar essa divulgação para que as pessoas percebam que a onda ela já formou, né? A gente precisa surfar essa onda. Você acredita que os empresários do setor, de uma forma em geral, tá, ainda precisam aprender mais sobre como vender vinho com naturalidade, sem complicar a experiência com o cliente? Sim. Qual que é a tua opinião sobre isso? Sim. Eu acredito assim que nós, como comerciantes, temos muito a aprender ainda. O vinho não era o nosso foco. Nós sempre nos preocupamos muito com o que serviríamos de comida, de alimentos. E a bebida era algo que não chamava tanto atenção. Hoje nós vemos a necessidade de informação. Inclusive na Abre nós estamos sempre buscando informações, cursos, treinamentos para os nossos garçons. E eles também veem essa necessidade de servir da maneira correta, de ter o vinho ali que agrade o cliente naquele momento, que harmonize com o alimento. Então, ainda falta muito, temos muito a aprender. Olha, aqui eu tenho uma brincadeira que eu sempre gosto de fazer, porque esse queijo aqui é um queijo de uma cidade aqui do sul de Minas, que é o queijo da cidade de Alagoa. É um queijo delicioso, super saboroso. O pessoal fica me assistindo nos episódios, fica tudo com vontade de comer. Inclusive, eu vou entrevistar o Oswaldinho, lá da cidade de Alagoa, que é um grande precursor da contribuição, da divulgação desses queijos, porque nós temos muitos produtores locais que fazem produtos incríveis, mas não são marqueteiros. E eles... O que faz parte da nossa história. Um queijo, por exemplo, como esse daqui, que já era produzido, já era comercializado, chegou lá na França e ficou entre os 10 melhores do mundo. Delicioso. E é quando você pega um queijo desse e degusta com vinho, quando a gente fala dos 3 sabores, né? O sabor do queijo, o sabor do vinho. E quando você junta os dois à boca e você percebe que cria um terceiro sabor, como se fosse o queijo com goiabada, os mineiros entendem bem disso, passa a ser uma experiência incrível. Pensando na Abre, você enxerga espaço para mais ações, então, de capacitação ligadas ao vinho, à harmonização, a esse serviço, à experiência de mesa que imposta? A gente sabe de instituições como a ABS, a SBSOM, o SENAC, né? São escolas que estão aí trabalhando. Como a Abre pode fazer pontes com essas associações, com essas instituições, para conseguir fortalecer essa cultura nos empresários de Poços da região e do Brasil, porque aqui a gente também tem para o mundo todo? Eu tenho percebido que os participantes ali do grupo da Abre,
Eles sempre estão perguntando sobre fornecedores de vinho, sobre treinamentos, cursos. Então, hoje, isso é uma necessidade. É uma necessidade dos empresários atuais aqui do ramo. Uma experiência pessoal minha. Eu já cheguei a perder cliente porque eu não servia vinho. Então, hoje o vinho é uma necessidade. Olha que importante depoimento, porque retrata o que pode ser a realidade de muitos, né? E sabendo que a gente tem vinícolas centenárias aqui na nossa região, o meu pai fazia vinho em Caldas, pisava na uva, fazia folhas de figo no garrafão, seco, suave. E eu, com 8 anos de idade, meu pai podia ser preso se fosse os dias de hoje. Botava lá o vinho com água, com açúcar, mexia. Né? Para a gente fechar esse bloco, quando um cliente, então, pede o vinho, com base nessa experiência que você tem lá nos seus restaurantes, o que ele está buscando de verdade? Ele está buscando uma bebida, ele está buscando status, relaxamento ou uma experiência? Eu acredito que ele está buscando uma experiência em um momento agradável de lazer da vida dele. É um momento, eu comparo o vinho a um momento de relaxamento, um momento agradável. É como comer esse queijo com o vinho agora. Tá vendo, minhas confrades, meus confrades? O vinho, muitas vezes, é só o começo. Porque, no fim, o vinho não está só na taça. Ele está na forma como você vive a experiência. Agora, faz essa reflexão. O consumidor de hoje está mais aberto ao novo? Pense com estratégia. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, a gente volta. No coração do Dão, em Oliveira do Conde, a Quinta do Ribeiro Santo é uma referência do Dão moderno. Respeito pelo terroir e com uma leitura contemporânea da região. Seus vinhos se destacam pela precisão, frescor e equilíbrio, refletindo os solos graníticos e a altitude das vinhas. A casta em cruzado tem papel central, reconhecida pela crítica por unir tensão, profundidade e elegância. E no enoturismo, cada visita vira experiência. História, tradição e momentos inesquecíveis. Quinta do Ribeiro Santo, Dão. Autenticidade e futuro em cada taça. E se o vinho abre a experiência, é a gastronomia que dá corpo à memória. Porque as cidades também são lembradas pelo que servem, pelo que acolhem e, principalmente, pelo que fazem a gente sentir a mesa. Isso é uma verdade plena. Então, Juliana, agora a gente entra num território que é o território central da sua atuação, a gastronomia. E aqui eu não estou falando apenas de prato bonito, gostoso ou restaurante cheio. Eu estou falando assim de operação, de equipe, de fornecedor, de cliente, de consistência, de ambiente e principalmente de reputação. Porque a gastronomia boa, ela não nasce no improviso. Ela nasce da visão, do trabalho, principalmente de padrão, que a gente percebe que as pessoas conseguem manter aquilo por muito tempo. Eu não vou lá com um prato agora, 2 meses já mudou, porque mudou o chefe de cozinha, no mesmo sabor e tal. Como que você enxerga hoje o momento da gastronomia aqui em Poços de Caldas? A cidade está evoluindo na qualidade da experiência que está sendo entregue? Primeiro falar que eu sou uma apaixonada pela gastronomia. Agora você entrou na minha área. E por Poços. Eu acredito que a gastronomia em Poços, ela é excelente. Desde um cafezinho que eu tomo até um prato especial, eu vejo o diferencial que nós temos na nossa cidade. Temos excelentes chefes, pessoas que amam a gastronomia, porque para a gastronomia ser boa, o chefe tem que amar o que faz, né? Ele tem que cuidar de cada detalhe, ele tem que ter padrões, ele tem que viver aquilo que ele está construindo ali. Que ele está entregando de corpo e alma realmente o propósito dele. Praticamente é como se você estivesse cuidando de um filho, né? O que você sente, então, que mudou no perfil do consumidor nos últimos anos? Ele está mais exigente, ele está mais informado, ele está mais atento ou
ele está buscando a qualidade do atendimento e do ambiente que ele está entrando? O cliente hoje de Poços, eu acredito que ele busque a experiência. Nós temos, é uma cidade turística, e quando o turista chega, ele pensa na gastronomia, ele pensa em visitar os pontos turísticos, mas ele também vem com aquela expectativa, onde eu vou jantar, onde eu vou tomar o meu café, onde eu vou tomar o meu vinho, onde eu vou estar relaxando e sendo feliz ali em Poços de Caldas. Então, a gastronomia já vem nesse planejamento de viagem do turista. E a gente está falando, então, de uma cidade que, né, tem décadas, uma cidade centenária aí no turismo, começou lá atrás, nas águas, depois passou pelos cassinos, ciclo da lua de mel, e depois entrou agora nessa nova modernização com a concessão dos pontos turísticos, que a cidade está cada vez mais linda, e as pessoas estão buscando Poços de Caldas por todo esse aglomerado, né? A gente vai falar mais de turismo no terceiro bloco. Agora, na prática, qual hoje é a maior dor do empresário da gastronomia? Porque tem muita gente que às vezes perde o emprego e fala assim, vou montar um restaurante, vou montar uma lanchonete, vou montar uma cafeteria. E não sabe disso. Ele quer empreender. E às vezes são ótimos cozinheiros que querem ter o sonho de montar seu próprio restaurante. E é importante a gente passar essas informações. Você acha que os maiores problemas é mão de obra, é o custo, é o excesso de exigências em relação Secretaria de Saúde, serviços públicos, Corpo de Bombeiro, enfim, Ministério do Trabalho, né? Você acha que são os custos dos insumos? Você acha que tem alguma saída ou é tudo isso ao mesmo tempo que sufoca, mas o amor fala mais alto? Hoje, você ser um empreendedor no ramo gastronômico é um desafio. Parte burocrática, eu acho que é o de menos, porque isso aí a gente faz tranquilamente. O difícil hoje é montar uma equipe. É depender de pessoas que tenham o mesmo sentimento e propósito que nós temos. Então, essa é a parte, é a dor do empresário do ramo gastronômico hoje, é a falta de mão de obra. Eu não digo nem especializada, porque nós temos capacidade e paciência de ensinar. A questão é a pessoa querer estar ali por determinado motivo. Formar uma equipe é um dos maiores desafios, né? A aliança de mentes, a gente ter a habilidade, o autocontrole, de saber lidar com pessoas e trazer as pessoas para o mesmo propósito, para o mesmo objetivo bem definido. E você, claro, como presidente da ABRE, você entende, né, que uma das missões da ABRE é justamente organizar esse diálogo para que o empresário ele também não se sinta sozinho diante de tantos desafios. Eu vejo que você está trabalhando ativamente, é uma atividade não remunerada que exige que você saia das suas atividades profissionais para estar representando a associação, que muitas vezes também não é reconhecida pelos próprios empresários, mas que é fundamental, tendo em vista o tamanho, a quantidade de oportunidades que a gente está aqui na região. Vamos falar um pouquinho de qualificação. Quando a gente fala em qualificação profissional, a gente está falando de algo que é decisivo. Na sua visão, o que ainda falta para Poços subir de nível nesse quesito? Da gastronomia? Olha, eu acredito que faltava muita união entre os setores. É isso que eu entrei como presidente, buscando a união dos setores, das associações, dos órgãos públicos, né, privados. E hoje nós estamos conseguindo isso, né? Acabei de sair de uma reunião agora da CIA. Que legal. E estava lá também a prefeitura, o Renato, né? O Poços Convention Vista Bureau. Isso. E então, assim, essa união eu acredito que vai trazer a força para a gastronomia também. Vai ser um apoio geral para os empreendedores. E legal você falar isso, porque eu já tive a oportunidade de bater um papo com o atual prefeito Paulo Ney, o ex-prefeito Sérgio Azevedo, o ex-secretário de Turismo, o Ricardo Fonseca, Tena, né, para os amigos, o atual, o Franco, com o Rodrigo Rezende, da CIA, também o Renato, da Citur, e foi uma discussão unânime, né? O Ivan, do Sebrae,
o Edson Pujatti, do Senac, foi unânime. A união dos setores vai fortalecer cada vez mais a gastronomia e o turismo da cidade. O que é importante? A gente colocar esse contexto para a população, né? Porque a gente está numa cidade com 170 mil habitantes e, às vezes, a pessoa não quer esse crescimento, ela quer a tranquilidade, ela não quer o movimento, porque você tem o ônus e o bônus. Quando você cresce no turismo, são mais pessoas que estão vindo para cá, é mais carro, é mais trânsito, e aí você atrai mais moradores de rua, mais problemas de ordem de segurança, de ordem pública. Então, tem que ter um equilíbrio. Eu sou do signo de Libra, adoro colocar tudo na balança para entender os prós e os contras. E teve um evento muito legal aqui no ano passado, que foi o primeiro prêmio Poços Gastronômica. E esse prêmio ele mostrou o quanto que a força, né, do setor ela pode demonstrar essa diversidade para a cidade, para as pessoas conseguirem ter bases comparativas para formar suas opiniões. Iniciativas assim ajudam a fortalecer a identidade e a autoestima do segmento? Sim, sim, ajuda muito. Eu tenho visto um crescimento muito grande do fortalecimento dos comerciantes. O crescimento, tivemos o primeiro Festival do Comércio, onde participaram a gastronomia, loja, serviços, e temos depoimentos de que assim essa força, essa união vai fazer a diferença em Poços de Caldas. Me recordo plenamente do Rodrigo ter falado desse trabalho em conjunto e depois ter visto vídeos, né, das pessoas fazendo postagens sobre esse período que foi do dia 5 de março até o dia 15 de março. E agora já tem outras ações, ou seja, a Abre está indo cada vez mais próximo, junto com a CIA, nesses movimentos, o que era uma coisa um pouco mais distante, e o Rodrigo está tendo a habilidade de também estar conduzindo, junto com você na Abre, essa integração, porque não deixa de ser comércio, né? Associação Exatamente. Comercial. Né? Os restaurantes estão dentro dessa atividade. Para a gente fechar esse bloco, então, o que transforma o estabelecimento comum em uma experiência que realmente marca o cliente? Qualidade, padrão, atendimento, sabor dos alimentos, que é o mais importante, e o vinho. Vamos colocar o vinho aí para se tornar uma experiência inesquecível. Muito bom! Quero mais um brinde. Já que você falou que o vinho também agradece. Minhas confreiras, meus confrades, a gastronomia de uma cidade não se resume ao cardápio, porque a gastronomia revela muito mais do que o prato. Ela revela o nível de cuidado de uma cidade. Agora, pensa nisso. Você tem vivido experiências ou só cumprido a rotina na mesa? Treine a sua mente para isso, tá bom? Vamos para mais um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. No Douro, em Taboaço, a Quinta das Herédias é um lugar onde a história se mede em séculos. Com raízes ligadas ao Mosteiro de São Pedro das Águias, um marco do legado cisterciense que vigia estas encostas, a propriedade preserva o que tem mais de raro: vinhas velhas com mais de 130 anos, verdadeiros monumentos vivos. Destas vinhas nascem vinhos de concentração e complexidade singulares, e a experiência vai além da taça. A antiga casa da família se prepara para dar origem a um destino charme, onde o silêncio do vale, a paisagem do Douro e a hospitalidade se encontram. Quinta das Herédias, provar o passado e o futuro do Douro numa única experiência. E voltamos. Pessoal, quando a gastronomia amadurece, ela deixa de ser só consumo e passa a ser um motivo de viagem. E é aí que entra o turismo como força real de transformação para uma cidade. É importante a gente refletir sobre isso, Juliana, porque agora nesse bloco a gente vai falar de turismo. Poços é uma cidade turística por natureza, por história, por vocação. Vamos lembrar desde lá da época das águas, as pessoas vinham para Poços de Caldas para fazer tratamento, passou pelos cassinos, depois teve o ciclo das luas de mel. Quantas pessoas eu encontrei pelo Brasil afora? Eu passei a minha lua de mel lá, ou minha mãe passou a lua de mel lá.
E hoje, com a concessão dos pontos turísticos, o que aconteceu na cidade, a beleza que está nos pontos turísticos está incrível. Só que o turista de hoje, ele não busca apenas um ponto turístico. Sim, claro que ele quer. Ele quer tirar foto, fazer os vídeos instagramáveis, né? Mas ele busca o que você falou, a experiência completa. Ele quer comer bem, ele quer ser bem atendido, ele quer circular com segurança, encontrar identidade, quer saber qual é a cultura daquela cidade que ele está visitando, né? O que ele vai levar quando ele for embora de Poços de Caldas. E, principalmente, ele quer levar a sensação, ele quer sentir que valeu a pena estar ali, porque daí valeu a pena esse custo, esse investimento que ele fez, e ele vai fazer uma propaganda boca a boca para onde ele for. E é exatamente isso que coloca bares, restaurantes, cafeterias e similares no centro da experiência turística. Na sua visão, Juliana, qual é hoje o papel real dos bares e restaurantes na experiência turística de Poços de Caldas? Eu acredito que os bares e restaurantes eles têm um papel importantíssimo, porque não adianta ter uma cidade linda, um clima com esse clima ameno, agradável, né, que todo turista chega aqui e gosta, se ele não tiver uma boa gastronomia. Boa no sentido de oferecer um produto com qualidade, uma experiência agradável. Não faz sentido uma cidade turística sem uma boa gastronomia. Que é o que vai realmente refletir a cultura da sociedade local, né? A gente vai entregar essa informação para quando o turista for embora para a cidade dele, ele levar essa memória afetiva, né? Você acredita que Poços já tenha compreendido? Eu vou colocar isso mais de uma forma madura, tá? Eu estou trazendo para um nível alto de exigência, de profissionalismo de alto padrão. Que hospitalidade, atender bem o turista, ser cordial, sorriso no rosto, né? Ser um bom acolhimento. E essa gastronomia do prato bem feito, com ingredientes bem feitos, eles já fazem parte da estratégia do trade de turismo em Poços de Caldas? Sim. Tanto que nós temos bastante eventos, reuniões, confraternizações, todas focadas nesse mesmo assunto, que é o bom atendimento e a boa experiência que vamos fornecer aos turistas em Poços. É uma preocupação atual vigente para nós isso. Cita para a gente, por exemplo, nessas reuniões, alguns exemplos na conversa, porque como eu já fui presidente da ABRA, eu sei exatamente o que você está falando, mas quem está assistindo a gente ainda não sabe. O que se fala nessas reuniões para integrar melhor o turismo, a gastronomia, os eventos, que é o calcanhar de Aquiles também de alguns empresários, o excesso de eventos que, às vezes, atrapalha a movimentação, né, dos restaurantes, porque leva o público tudo para um local específico e os restaurantes acabam ficando vazios. Muitas pessoas relatam isso. Se é realidade ou não, estatisticamente, não temos uma estatística comprovada. Mas eu, que já fui proprietário de restaurante, sei disso e também já senti isso na pele. E também relacionado aos eventos, quando você traz pessoas de fora, de outras cidades, para esse evento, que a pessoa acaba vindo para a cidade e não impacta somente o setor de gastronomia, mas ele impacta o comércio de uma forma em geral, porque a pessoa vem, já aproveita, vai no shopping, já compra um sapato, engraxa o sapato, né? Então, o engraxate ganha dinheiro, ou seja, todo mundo ganha. Como que anda essa conversa de uma forma coordenada lá no trabalho da ABRE? Olha, os eventos, eles vinham sendo uma preocupação, porque estava tendo muitos eventos que não estavam favorecendo os comércios locais, né? Isso foi discutido com o antigo secretário de turismo e ele tinha o mesmo pensamento que nós, o Arisson. E aí foi definido que ficariam uns eventos realmente importantes para a cidade, que traria o turista, mas que não atrapalharia o movimento dos comércios em geral, né? Então, isso já foi bem definido. Eu acredito que hoje não é mais um problema, os eventos dentro da nossa cidade. Existia-se também eu diria, não uma rincha, mas uma insegurança dos hotéis em relação aos estabelecimentos gastronômicos, né? Os estabelecimentos com a ideia de que o hotel, servindo a pensão completa, tiraria os clientes dos estabelecimentos. Hoje, nós entendemos que o turista ele procura a boa gastronomia local.
Então, ele vai procurar, um dia ele vai querer uma culinária japonesa, no outro dia italiana, no outro dia uma culinária síria. E nós temos isso a oferecer em Poços. Então, isso já não é um problema mais, já não é... Por isso que hoje nós temos essa união entre sindicato, prefeitura, comerciantes do ramo gastronômico. Hoje, nós entendemos que essa união valoriza, né, a nossa cidade. Olha como é importante você evidenciar isso, porque você está mostrando para nós como que a Abre é uma ponte muito importante nessa articulação entre os empresários, o poder público e outras entidades, como o Convention Vista Bureau, a CIA, Sindicato de Hotéis, Senac, Sebrae e todo o setor de turismo envolvido, porque tendo essa união, eu não tenho dúvidas que... Eu sempre falo uma frase aqui. De uma montanha até um cego se desvia, são nas pequenas pedras que a gente se arrebenta. E eu aprendi a frase com o palestrante Alfredo Rocha, de Piracicaba. E ela é muito impactante porque, às vezes, ao invés da gente pegar o celular nosso e ficar fazendo propaganda negativa de Poços de Caldas para onde a gente for, morreu um cara ali, foi atropelado. Sim, são problemas que a gente precisa resolver. Mas olha a imagem de Poços de Caldas que a gente está vendendo. É o cuidado que a gente tem que ter. Então, quando a gente une para o bem, a gente tem que entender que vai sempre surgir pedras no nosso caminho. E a gente tem que ter essa habilidade de saber tirar as pedras do caminho e a gente seguir firme nessa caminhada. E esse é o papel da Abre. É fundamental, é muito importante isso, fazer essa integração com todos, porque a gente tem que tentar representar todos, inclusive a população que não empreende, mas que quer uma cidade com qualidade de vida cada vez melhor. E com o aumento do fluxo de pessoas, com a possibilidade de novos perfis de visitantes, vamos olhar aí, terras raras. Eu tenho 3 apartamentos à disposição de alocação temporada por Airbnb e Booking. Eu já recebi australiano, espanhol, italiano, português, chinês, tudo agora, por causa das terras raras. Está tendo esse crescimento gigantesco de vinícolas aqui na nossa região que estão ganhando prêmios no mundo inteiro. Eu moro no bairro Vila das Noivas, eu estou a 20 quilômetros da vinícola Casa Tês, que agora, mês passado, 15 dias atrás, ficou entre os 10 melhores vinhos do mundo. A 20 quilômetros da minha casa. Então, o mundo quer vir para a nossa região para descobrir quais são esses vinhos. E existe um problema de hotelaria na região que não tem tantos hotéis. Então, Poços de Caldas pode ser um polo de hotelaria para essas experiências, para a pessoa sair daqui e ir para Andradas, e sair daqui para Espírito Santo Pinhal, para Caldas, e as vinícolas aqui na nossa região. Tem vinícola em Águas da Prata, em Caconde. Você acha que a cidade ela precisa estar atenta a esse movimento? Ou precisa? Eu acredito que sim, mas você acha que a cidade já caiu a ficha para que a gente possa estar cada vez mais preparado para oferecer o serviço para esse público, principalmente para os estrangeiros? Eu acredito que ainda não. Nós temos a nossa rede hoteleira, ela é excelente, né? Nós temos espaço, temos vários tipos de hotéis, né? Podemos receber várias pessoas aqui, mas o ramo gastronômico ainda não entendeu isso. Não entendeu que nós precisamos ter um atendimento diferenciado para o turista que vai chegar aqui, procurando as vinícolas, as terras raras, né? E esse assunto é muito importante porque, aos olhos do empresário, ele vai falar que o problema está na mão de obra. E aí é importante a gente fazer esse convite para o jovem também que está chegando, né? Porque é aquele famoso cara crachá, né? Eu só pago para fazer isso, eu não vou fazer outra coisa. E aí existe essa dificuldade. E aí tem aquele ditado, em terra de cego, quem tem um olho é rei. A pessoa que procura estudar, fazer curso, se aprimorar, ele vai ter oportunidades, porque as oportunidades estão aí. É questão realmente da pessoa agarrar isso como uma oportunidade e seguir firme na jornada. E a gente vai conseguir mostrar que ele, um cidadão, de repente, lá da roça, ele pode ter o mundo. Só basta ele querer. E relatos como esse mostram que a gente está vivendo um momento muito importante de oportunidades. Você tem participado de encontros importantes, por exemplo, ligado aos direitos do consumidor
e principalmente essa relação com fornecedores no setor de turismo. Você teve um evento com a OAB, se não me engano. Isso mostra que a profissionalização ela também passa por segurança jurídica. Para gerar confiança, você acredita? Qual o motivo disso? Então, a ABRE ela tem um laço muito estreito agora com a OAB e o PROCON. Porque nós nos tornamos parceiros, né? Antigamente, o PROCON era visto como um inimigo. Vai vir aqui, vai multar o meu estabelecimento. Eu não gosto do PROCON, ele é contra o comércio. Não é isso. Hoje entende-se que é uma necessidade, é uma segurança e qualidade, né? Garantindo a qualidade alimentar, que é algo muito importante e preocupante. Porque não é simplesmente você, o que nós comentávamos, a pessoa perde um emprego, ela vai lá e abre um restaurante, ela abre um bar. Ela tem que ter essa visão da necessidade de estar cumprindo todas as regras. Vigilância, PROCON, todos os direitos, né, que esse consumidor tem, né? E os deveres que nós temos a cumprir. E esse é o trabalho de conscientização, porque a gente não está falando de vender uma camiseta que a pessoa põe por cima do corpo, botar um sapato que calça o pé, um chapéu que calça a cabeça. A gente vai ter um grau de intimidade extrema. A pessoa vai ingerir o nosso serviço, o nosso produto, o nosso serviço. A gente vai para dentro do organismo, vai correr no sangue da pessoa. E se isso não for bem administrado, as consequências podem ser muito graves. Agora, para a gente fechar esse bloco, então, o que você faria se você fosse prefeito ou secretário de turismo para Poços de Caldas ela ser ainda mais agradável? Qual é essa preocupação? A pergunta está relacionada aqui, vou explicar. Para que ela possa se tornar algo ainda mais forte e desejado em relação à gastronomia. Por que eu estou falando isso? O Convention Visto Bureau, se não me engano, alguns anos atrás, fez essa pesquisa. O motivo é que a pessoa escolhe o destino. E, para a cidade de Poços de Caldas, a gastronomia foi uma das menos eleitas. Foi colocado as águas sulfurosas, os pontos turísticos, a hospitalidade e várias coisas. Mas a gastronomia não estava lá embaixo. E a gente percebe que a gastronomia está crescendo. De repente, seria a junção do poder privado, da iniciativa privada, com o poder público. Como eu já entrevistei aqui o secretário de turismo, e eu sei as opiniões deles também, né, e também o prefeito e o presidente da Câmara, vamos entender um pouquinho do setor. O que pode ser feito para que o turista que está lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, ou na Espanha, na Austrália, fala, vou para o Brasil, quero ir comer em Poços de Caldas, assim como já acontece em Confidentes, em Gramado, em Campos do Jordão? Olha, eu faria uma feira gastronômica permanente, ou eu faria, melhor ainda, uma rua gastronômica bem charmosa, com vários tipos de restaurantes, bistrôs, e seria algo assim que o turista não poderia deixar de visitar, que ele viria após e falaria, eu vou lá naquela rua charmosa, vou comer bem, vou beber, vou me divertir e passar bons momentos. Excelente ideia. Tá vendo, minhas confreiras, meus confrades? O turismo ele cresce quando a cidade inteira entende que receber bem não é detalhe, é estratégia. E cada mesa bem servida, cada atendimento bem feito e cada experiência positiva ajudam a construir essa reputação. Porque turismo não é sobre lugares, é sobre como você se sente neles. E agora eu quero te provocar com uma pergunta. Poços está preparada para encantar de verdade? Guarda essa reflexão aí, tá bom? A gente vai para mais um rápido intervalo, fica com a gente, é rapidinho. Na Santa Pizza, tudo começa com massa fresca, forno quente e capricho em cada detalhe. O sabor chega quentinho na sua casa e cada pedaço fala por si. Peça agora pelo WhatsApp ou pelo app e descubra por que todo mundo ama a Santa Pizza.
Quando o turismo ele cresce com qualidade, ele gera movimento. E movimento, quando ele é bem estruturado, ele vira emprego, renda, oportunidade e desenvolvimento. Juliana, esse bloco, ele fecha o nosso ciclo aqui. Porque tudo o que a gente falou até aqui, vinho, gastronomia e turismo, ele só faz sentido pleno quando isso se transforma em desenvolvimento para a cidade. E aqui que entra a economia, mas não só a economia lá do caixa, do fluxo de caixa, quando fechou as contas, quanto que eu vendi hoje, quanto que eu tenho de conta para pagar. Mas entra a economia da confiança, da previsibilidade, da profissionalização e da capacidade de convivência do cidadão da cidade, do Poços de Caldas, por exemplo, junto com a convivência entre a iniciativa privada, o poder público e a sociedade de uma forma geral, porque a gente precisa ter esse equilíbrio, né, dos turistas com a sociedade, com o poder público e com a iniciativa privada em harmonia, e aí cresce. Só para você entender. Quando eu entrevistei o ex-prefeito Sérgio Azevedo, ele me apresentou alguns números aqui. Que esses números, inclusive, foram discutidos, comentados pelo Convention Visitors Bureau, pelo Renato. A cidade de Gramado, ela tem, pelo IBGE, um pouco mais de 40 mil habitantes. Eu não sei com exatidão se esse número está desatualizado ou atualizado. Na temporada, 2024, se não me engano, passou 8 milhões de turistas na cidade. Agora, Poços de Caldas é 4 vezes maior que Gramado, tem 170 mil habitantes pelo IBGE, eu acho que tem mais de 200, mas vamos botar aí 4 vezes mais. E passa 1 milhão de habitantes por ano na temporada, ou seja, passa 8 vezes menos, enquanto que uma cidade que é 4 vezes menor passa 8 vezes mais. Olha a importância desse equilíbrio entre todo mundo. E o Sérgio estava falando que ele estava trabalhando para que a gente conseguisse quadruplicar o nosso fluxo de turismo aqui em Poços de Caldas, sair de 1 milhão para 4 milhões. Eu tenho um pouco de ressalva em relação a isso, porque você tem que pensar em vários fatores. Tem que pensar em capacidade de hotéis, capacidade de restaurantes, deslocamento. Eu acho que sair de 1 milhão para 2 milhões já é um grande crescimento. Mas sair de 1 milhão para 4 milhões é audacioso e perceba, Gramado passa 8 milhões numa cidade de 40 mil habitantes. Pensa em mão de obra, pensa em qualidade e detalhe, ticket médio alto. As pessoas vão para lá, é como se fosse a Disneylândia da gastronomia e do turismo aqui no Brasil. Hoje, sendo presidente da ABRE, como que você define a missão principal da associação dentro da economia de Poços de Caldas frente a esse movimento que a gente está vivendo e as oportunidades? Hoje nós temos uma palavra muito falada nas reuniões, que é a palavra movimento, né? Águas paradas não movem moinhos. E esse movimento que nós estamos tendo entre as entidades está fortalecendo todos os setores, né? Nós temos, durante essas reuniões, conversas, nós temos visto que essa união está abrindo portas, leques que nós não tínhamos percebido ainda, né? A importância dessa união, desse aprendizado, fortalecimento de ideias, igual você está nos comentando agora, né? Vocês estão preparados para receber? Eu acredito que sim. Hoje nós temos condições de receber muito mais turistas aqui. Estamos preparados. Tem uma estrutura, uma quantidade de restaurantes, uma quantidade de estabelecimentos comerciais adequada. Eu me recordo, quando eu estava na presidência da ABRE, eu tive algumas reuniões com o Valdir Miguel. E uma das coisas que ele citou muito foi que uma visão que eles têm, os hotéis, a rede hoteleira, é que se todos os hotéis abrirem mão da pensão completa, não existe uma quantidade de restaurantes adequados para receber o público que está vindo para Poços de Caldas. E essa visão, ela também contradiz com os donos de restaurantes quando ele olha para o salão dele e vê o salão dele vazio. Porque o dono do restaurante ele tem dimensão do espaço territorial dele. Ele não está enxergando o que tem de espaço nos outros estabelecimentos, né? Representar bares e restaurantes é uma tarefa difícil, porque o setor ele é grande, ele é cheio de tensões, né?
O que mais te desafia nessa função? Para mim não é difícil, porque é algo que eu gosto de fazer. Então, quando eu estou trabalhando voluntariamente por uma causa em comum, por um benefício comum, que é o do ramo gastronômico, eu me sinto bem, me sinto feliz. É algo que está no meu coração, no meu propósito de vida. Então, não se torna algo difícil. É algo prazeroso para mim. Eu acompanho você, eu vejo o seu trabalho está muito bom. E eu quero me colocar sempre aqui à disposição. Aqui a mesa vai estar sempre à disposição para a gente colocar os assuntos à mesa e a gente rebater, e conversar e trocar diálogos, porque realmente é desafiador, mas eu percebo nitidamente essa paixão que você tem. Você sente que ainda existe, por parte de muitos... Meu pai me falou essa frase que eu vou te falar agora. Se você não participa da política que você quer, você deve aceitar a política que vier. E aí depois vem um governante lá que você não ficou satisfeito, mas você não fez nada para mudar, você tem que agora aceitar. Você acredita, você sente que ainda existe, por parte de muitos empresários, uma certa descrença no associativismo? E se existe, como é que a gente pode romper essa barreira para as pessoas participarem mais, serem mais ativos na associação? Ainda existe. É algo muito forte ainda na nossa sociedade e com razão, né? E com razão, porque nós não temos boas experiências quando é cobrado algo de nós em relação a associações. Porém, quando eu entrei na presidência, já me perguntaram, vai ter mensalidade? Eu falei, é algo necessário, mas que no início eu não vou questionar a mensalidade, porque é uma mudança de cultura, né? Não é sobre dinheiro, é sobre união e sobre o que aquela associação, como ela vai se fortalecer também com a parte financeira. Esse equilíbrio emocional seu é muito importante. A habilidade de lidar com pessoas no século XXI não é um diferencial. É uma necessidade, porque a gente vive cada vez mais um mundo globalizado, digital, com inteligência artificial. Às vezes a pessoa coloca lá no chat GPT lá e... que legal ficou esse texto. É artificial. Se a pessoa não entrar lá e dar o seu pitaco ali, dar a sua personalidade naquela frase, fica muito vazio, fica sem sentido. E em muitos momentos, os empresários, eles se sentem pressionados por excesso de normas, fiscalizações e, principalmente, os conflitos urbanos. Seja porque ele está numa rua residencial e que foi autorizado ele abrir o restaurante ali, ou seja, é um problema da Secretaria de Planejamento Urbano, né, para a lei de zoneamento. Seja porque ele colocou mesa na calçada, porque ele quer um movimento que está pequeno no restaurante e quer aproveitar, e aí ele quer pagar a taxa, mas ele está atrapalhando o cadeirante a andar na calçada. Uhum. Seja porque a música está alta demais e tem um prédio do lado e está atrapalhando a pessoa dormir. Seja porque a carga horária dos funcionários está excessiva e o Ministério do Trabalho está olhando. Seja porque a vigilância sanitária está lá olhando se ele está controlando a temperatura que ele está recebendo a carne, como é que está sendo a manipulação, se tem data de validade. Seja porque existe uma associação que cobra que ele esteja sempre cuidando e zelando. E aí a pessoa, quando ele fecha a conta no mês, ele vê tudo que ele está fazendo e ainda tem que fazer propaganda e a conta não fecha e fala, será que vale a pena? Como que a gente pode, e eu me sinto incluído aí para te ajudar, como que a gente pode transformar esse cenário em diálogos mais produtivos para que as pessoas consigam ter essa consciência que você está falando, desse momento de inclusão, mas que ele também perceba que essas mensalidades é o que vão manter a associação viva, para que você consiga ter, por exemplo, um funcionário representativo que vai desdobrar toda a agenda junto com o governo de Minas, governo federal, e fazer essas articulações com fornecedores, com reuniões periódicas, constantes, para que tenha uma sede. Como que isso pode acontecer, desse diálogo ser cada vez mais produtivo e aumentar essa confiança, essa credibilidade para o empresário? Desde o início, eu acreditei que o meu exemplo seria uma forma
de interagir e tentar mudar essa visão que eles tinham, né, de pagamentos de mensalidade. Então, eu acredito que com o meu exemplo de... a minha forma de estar compartilhando o meu tempo sem receber nada em troca é uma maneira de tentar que essas pessoas também façam o mesmo, né? Eu vou colocar aqui agora um exemplo de um problema gravíssimo que está sendo combatido de frente, uma briga forte de frente, e vou fazer uma sugestão para você, voltado para a Abre. Rodrigo Rezende assumiu a presidência da ACIA, Associação Comercial. Uhum. Qual foi o desafio que ele está trabalhando muito forte? Que a população de Poços de Caldas valorize o comércio local. Porque está tão fácil hoje você chegar nos aplicativos e você fazer compra pela internet, vai entregar na sua casa, que isso está afetando o faturamento e a vida dos estabelecimentos comerciais que não estão relacionados à gastronomia. Lojas de sapato, lojas de equipamentos eletrônicos, lojas de roupas, perfumes, que ali gera emprego, gera renda. Isso não é um problema de Poços de Caldas, é um problema mundial. Uhum. Hoje você compra aqui o produto que vem da China, chega em uma semana, entrega na porta da sua casa. E mais barato do que se você fosse comprar na loja, porque existe questão logística, questão tributária, são vários os custos operacionais, tem o aluguel, tem a folha de pagamento, coisas que o cara está lá na garagem da casa dele e está entregando com o custo lá embaixo. Para o segmento de bares e restaurantes, a minha sugestão é que possa existir também comportamentos da Abre, de iniciativa da Abre puxar isso, para que os consumidores Poços Caldense estejam mais assíduos, frequentando os restaurantes, os bares, as lojas, as lanchonetes, as cafeterias de Poços de Caldas. Não estou dizendo que não tenha. Mas, eu tive essa conversa já com eles, a gente fez uma estatística na época, 2017, 2018, que eram mais ou menos aproximadamente 500 pessoas que movimentavam a noite de Poços de Caldas de segunda a quinta. Porque o turismo lota sexta, sábado e domingo. Mas de segunda a quinta você percebe sempre as mesmas pessoas que estão lá. São pessoas que têm essa visão, que fala, eu vou consumir no restaurante na quinta-feira, na quarta-feira, porque está lá a equipe, está trabalhando e às vezes o salão está vazio. Então, ao mesmo tempo que nós temos esse problema com a questão do empresariado, que a Abre tem que motivar eles para eles se associarem e estarem junto, é importante do ponto de vista do consumidor e da cidade, e é fundamental que para que ele compre essa ideia e fala, gostei do que você falou, Juliana. O que eu quero como consumidor é padrão, é segurança, é organização e é responsabilidade. Me faça propaganda disso e eu vou lá consumir no restaurante, eu quero isso, tal. É o consumidor ter essa percepção do segmento. Como que a gente pode encontrar, então, esse equilíbrio? Fazer campanhas nisso? De forma sozinha, de repente, em conversas com a CIA, fazer esse trabalho de consciência coletiva? É importante você ter falado sobre isso, porque nós já iniciamos isso, que foi o primeiro Festival do Comércio. Esse festival ele foi focado no comércio local, nos consumidores locais. Então, cada estabelecimento, ele forneceu, no meu caso, foi uma sobremesa cortesia. A loja, ela deu um café. Então, assim, cada empreendedor ali escolheu algo que beneficiasse o comerciante, o cliente local. E essa experiência até gostaria de compartilhar, que durante o ano foi a semana que eu mais vendi no meu estabelecimento, por causa da sobremesa cortesia que nós fizemos para o consumidor local. Então, legal. É algo que já teve início. O segundo vai ter em agosto, depois em março novamente. Então, isso vai movimentar o comerciante aqui. É só ter essa continuidade. Exatamente. Né? Conte comigo para a gente fazer essas divulgações. Muito tá bom? Obrigada. Para a gente fechar, então, qual é o legado, Juliana, que você gostaria de deixar como presidente da Abre para os empresários e para a população de Poços de Caldas? Gostaria de deixar a palavra movimento. Não parem, continuem, tenham esperança, apesar das dificuldades que nós estamos tendo, em todos os sentidos, mas se movimentem, não parem. É isso aí, segue firme na jornada. Obrigada.
minhas confreiras, meus confrades, uma cidade forte, ela não se constrói com setores brigando entre si. Ela se constrói com esse movimento e, principalmente, quando as diferenças elas são organizadas em torno de um objetivo comum. Porque crescimento sem organização vira conflito. Mas com visão, com objetivo bem definido, ele vira oportunidade. Agora, pensa aí com calma. O que falta para a nossa cidade dar o próximo salto? Transforma isso em uma atitude sua também, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta, é nosso último intervalo, a gente volta para as considerações finais. A Queijaria Queijo Sô vai muito além da venda de queijos. Aqui, cada peça carrega história, técnica e paixão. É um verdadeiro trabalho de curadoria, onde se transforma queijos frescos em joias maturadas, com alma e identidade mineira. Vem para Poços de Caldas e conheça a Queijaria Queijo Sô, um autêntico sabor mineiro direto da fonte. E, no fim das contas, toda liderança é chamada a construir pontes. E quando alguém assume a responsabilidade de representar um setor inteiro, essa missão, então, ela ganha ainda mais peso. Juliana, muito obrigado pela sua presença aqui no Experiências. Foi uma conversa importante, madura e muito útil, porque falar de bares, restaurantes, turismo, atendimento e economia da cidade é falar da vida real, de quem empreende, de quem trabalha, de quem quer viver Poços de Caldas e fazer com que essa cidade cresça com mais qualidade. Agora eu quero deixar esse espaço final para você. Que mensagem que você gostaria de deixar para os empresários, para o setor, para os profissionais também que trabalham na área e para os jovens que talvez estejam enxergando esse segmento como uma oportunidade de carreira no futuro? Eu vindo de fora, eu gostaria de citar que a cidade de Poços de Caldas ela é assim algo maravilhoso, é uma cidade maravilhosa. É uma cidade feita de oportunidades. Os jovens busquem oportunidades nos bares e restaurantes. Teremos aí um crescimento expansivo devido às vinícolas, ao turismo, às terras raras. Então, aproveitem essa oportunidade de viver numa cidade linda e de ter também um trabalho, um crescimento profissional na área, né? Nós precisamos de vocês. Aqui você tem um espaço aberto, volte sempre e conta comigo. Tá bom? Obrigada. Confreiras e confrades e apaixonados, que conversa importante. Hoje nós falamos sobre vinho, gastronomia, turismo e economia da cidade com uma convidada que está diretamente ligada a um setor essencial para a imagem, para a hospitalidade e para o desenvolvimento de Poços de Caldas. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta, comente, compartilhe, se inscreva também no nosso canal. Siga ganhando experiências nas redes sociais. E lembre-se sempre, hein? Viver é brindar com a alma. Até o próximo episódio, pessoal. Valeu!